Seja bem-vinda. Como você está se sentindo hoje? Vamos trabalhar a coragem hoje. Muito bem. Então, procure uma postura confortável. Certifique-se de que você está num lugar seguro. Feche seus olhos e respire bem fundo. Apenas ficando presente com você nessa meditação. Leve atenção para o seu corpo, relaxando, percebendo se ele precisa de algum ajuste. Mas procure ficar apenas com o que está se apresentando no momento. Sem precisar mudar muita coisa. Isso. Preste atenção na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Você pode querer expirar pelo nariz ou pela boca. Faça como preferir hoje. Sinta a temperatura do ar, ou ouça o som da sua própria respiração, enquanto você vai relaxando o seu corpo. Enquanto você segue respirando, relaxando, hoje eu quero te contar uma historinha, a historinha do caracol medroso. Era uma vez um caracol que todos os dias saía do seu esconderijo e colocava os corninhos ao sol. Este caracol não era um caracol qualquer, ele conseguia ver o que os outros não queriam ver. Então ele saía ao sol e olhava tudo à sua volta, as árvores, os rios, as folhas, os assobios dos ventos, dos humanos passando. Ele observava as nuvens, as pedras, os animais. Ele observava os outros caracóis como ele, pegando o sol. Certo dia ele viu um caracol amigo dele morrer. Ninguém sabia bem o que era morrer, mas nunca mais ninguém via os tais amigos caracóis que morriam. Uns diziam que ia para o céu, outros diziam que ia para outra terra, outros diziam que iam para junto de outros caracóis que eram anjos, para junto do Deus dos caracóis. O caracol então começou a ter medo. Até aí ele nunca soube o que era o medo, e mais nenhum caracol o percebia também. Vem para o sol, primo caracol, diziam os primos dele, mas ele estava com medo. Vem para o sol, diziam os amigos, mas ele estava com muito medo. O caracol, então, passava o dia escondido, com medo de algo desconhecido, com medo de tudo à sua volta. Tudo poderia correr mal, ele pensava, tudo poderia dar errado. Eu poderia morrer. Esse era o pensamento principal. O seu coraçãozinho batia muito forte. Parecia que ia saltar para fora do peito por causa daquele medo que ele sentia em todos os momentos. Os outros caracóis vieram dizer que ele estava doente e que isso não era vida de caracol. Mas o caracol acreditava que qualquer coisa ia acabar acontecendo. Então o medo crescia e crescia e crescia dentro dele. Mas ninguém conseguia perceber. Até que um dia o caracol ficou paralisado. O medo já tinha virado pânico e já não deixava ele se mexer. Sem se conseguir mexer, ou fazer o que quer que fosse, nem os pequenos corninhos da cabeça conseguia mover para que sentisse o sol aquecendo seu corpinho. Os outros caracóis iam para o sol de folha em folha, casavam, tinham bebês caracóis, iam à escola e um dia desapareciam. Mas o nosso caracol também estava morrendo, só que no mesmo lugar, em vez de viver a vida de caracol que
era suposto que ele vivesse. Até que um dia, por meio de um raio de sol, viu algo fazendo uma sombra, vindo na sua direção. Era uma coisa enorme, talvez fosse um pé humano, ou talvez outra coisa, tão grande, parecia muito pesada e que vinha de cima, e só a poucos centímetros de distância é que o caracol deixou que o medo se transformasse em coragem. Ele não tinha mais outra opção. E então ele se arrastou a correr. Correr, correr, correr. Correr como corre um caracol, né? Bem devagar. Desde esse dia, o caracol continuou sentindo medo. Todos os dias ele teve um pouquinho de medo. Mas era mais vivido do que os outros caracóis que simplesmente viviam sem ver o medo. Ele vivia e sentia o medo. Ele percebia o medo, deixava que o medo se instalasse pelo tempo que precisasse e depois ele respirava fundo, transformava todo o medo em coragem, acolhia o medo e quanto mais ele acolhia o medo, mais coragem ele sentia. E então fazia o que um caracol veio na terra para fazer: viver cada dia correndo por entre as folhas, correndo daquele jeito, né? Ouvindo os rios e pegando o sol. Respire bem fundo e perceba a sua própria vida. Como você pode encontrar um caminho autêntico, de muita coragem, quando você reconhece, quando você olha para o medo de frente, quando você dá lugar a ele, deixa ele ficar pelo tempo que é necessário. E quando então você o transforma naturalmente em coragem. A partir de hoje, siga transformando o seu medo em coragem, lembrando-se sempre que para isso, primeiro de tudo, é preciso acolher, dar lugar ao medo quando ele surgir. Respire fundo, saudavelmente. Perceba o seu corpo, sua respiração, bem presente. E quando se sentir pronta e completa, no seu próprio ritmo, no seu próprio jeito, vá se espreguiçando, mexendo os pés e as mãos. E quando quiser, abra seus olhos para seguir com o seu maravilhoso dia ou para descansar, se já for sua hora de dormir. Eu espero que você tenha tido uma prática deliciosa hoje, o nosso amigo caracol. E eu te espero aqui amanhã para fazer essa prática mais uma vez ou para escolher outra do canal que você desejar. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo me contando o que você achou da história ou como você está se sentindo. Eu vou gostar muito de ler e responder e de enviar a prática de hoje para quem você sente que precisa. Um super beijo e até amanhã. Tchau, tchau!